Graça e paz, irmãos. Vamos ao nosso texto de hoje, exposição de Gálatas, capítulo 6, versículos de 11 a 18. Lembramos, irmãos, que essa é a nossa última mensagem na Epístola aos Gálatas, nessa série, é claro, né? Nós começamos a exposição há um bom tempo da Epístola aos Gálatas, nós estamos encerrando hoje. E lembrando os irmãos daquilo que nós sempre falo. A Epístola aos Gálatas é uma epístola que destaca que nós somos justificados pela fé em Cristo, nós somos justificados pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Cristo é suficiente para a nossa salvação, Cristo é suficiente para a nossa vida cristã. Nós não precisamos de nenhum elemento externo, tá? Ou de algo a mais para se somar a Cristo, para que nós tenhamos e temos salvação e sejamos justificados. Tá? E ali os Gálatas, os judaizantes, estavam pregando algo diferente, que os Gálatas precisavam se circuncidar e obedecer à lei para serem salvos. É aquele velho dilema entre os dois tipos de religião que dominam o mundo. Porque embora nós tenhamos várias religiões no mundo, na verdade, em essência, nós só temos duas. Uma é a religião das obras, que tenta agradar a Deus e tenta alcançar o favor de Deus através de méritos, de obras, e a outra é a religião da graça, que é o cristianismo de verdade, o cristianismo verdadeiro, que é aquele que sabe que só há um meio de alcançar o favor de Deus, só há um meio de então sermos salvos e nos achegarmos a Deus. Esse meio é a graça do Senhor Jesus Cristo, é o sacrifício de Jesus na cruz por nós, ou seja, é a nossa fé em Cristo Jesus, é crendo em Cristo Jesus, que nós então, pela obra de Jesus, pelos méritos de Jesus, somos justificados, então, somos unidos a Deus, temos paz com Deus, recebemos liberdade e todos os benefícios então desse sacrifício de Jesus na cruz. Então esse texto ele vai de certa forma nos trazer essas verdades, Paulo vai estar encerrando a carta e sublinhando essas verdades. Então ele vai estar de certa forma trazendo novamente elas, resumindo elas, quando ele então vai mostrar a motivação dos judaizantes e as motivações dele, tá, do seu ministério. O texto nos diz: vede com que grandes letras vos escrevi. Vede com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, e pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Gálatas 6, versículos de 11 a 18. Irmãos, nós queremos trabalhar esse texto sobre o tema a glória da cruz de Cristo. O que é que Paulo faz nesse texto? Ele compara as motivações dos judaizantes com as suas motivações. Dos judaizantes, versículos 12 e 13, ele vai dizer que o que motiva os judaizantes, o que motivavam aqueles que estavam pregando que os gálatas precisavam de algo mais do que Cristo para serem salvos, precisavam estarem se circuncidando para serem salvos, que eles precisavam de algo além de Cristo para serem justificados. Paulo disse que a motivação que motivava eles não era amor pelos gálatas, não era preocupação pelo bem-estar deles, na verdade era egoísmo. Eles eram falsos. Eles queriam um destaque, eles queriam holofotes, eles queriam ser vistos, eles queriam, de certa forma, posição. Tá? Então eles queriam ostentar usando os gálatas. Né? Nós circuncidamos tantos, convertemos tantos, corrigimos tantos. Sabe? Era essa a ideia. Era uma ideia de egoísta de querer usar os gálatas como número para então estarem crescendo e alcançando posição, trazendo a glória pessoal, ostentando com os gálatas, buscando destaque holoforte então com eles. Paulo disse que além desse motivo, ou seja, dessa busca por glória pessoal, eles ainda tinham medo da perseguição dos demais judeus. E então, por medo da perseguição por causa da cruz de Cristo, por causa da mensagem da cruz de Cristo, eles então
estavam então fazendo isso. Então, duas motivações egoístas. A primeira, eles queriam posição e destaque. A segunda, eles queriam manter o seu conforto e queriam evitar a perseguição que havia em razão de ser cristão, de pregar o evangelho e de crer no Senhor Jesus Cristo e de divulgar essa fé. Então, o versículo 12, Paulo vai dizer isso, a primeira parte, né, que eles queriam ostentar-se na carne, eles queriam obrigar eles a circuncidar por causa disso, queriam destaque, queriam ostentar-se. E o segundo é porque eles tinham medo de ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Queriam evitar essa perseguição, então se submetendo à circuncisão, pervertendo o evangelho, sabe? Corrompendo o evangelho, pregando aquilo que não era evangelho para não serem perseguidos, tá? E aí Paulo diz que eles usavam a desculpa, e eles usavam essa desculpa de que faziam isso, e fazendo isso eles guardavam a lei, e era necessário fazer essas coisas. Mas, na verdade, Paulo diz que quando eles queriam circuncidar-se ou se circuncidavam, nem mesmo eles guardavam a lei. Na verdade, eles tinham motivos egoístas, queriam ser vistos, eram medrosos, evitavam a perseguição por causa da cruz de Cristo e, na verdade, eles mesmos não faziam ou não alcançavam aquilo que eles pregavam. Eles diziam que havia necessidade de cumprir a lei para serem salvos, mas circuncidar-se não satisfaziam a exigência da lei. É por isso que Paulo diz que no versículo 13, por nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam gloriar-se na carne de vocês. Ou seja, eles mesmos não guardavam a lei, e essa tentativa de levar os Gálatas, então os irmãos Gálatas, os crentes ali na Galácia, a circuncidar era uma tentativa apenas de ganhar destaque com aquilo que os Gálatas viessem a fazer. Uma ideia de usar aquilo que eles, a circuncisão dos Gálatas, a obediência dos Gálatas à lei, pelo falso ensino deles aqui, como meio de trazer glória e números aos seus ministérios, tá? Então, era essa a motivação deles, era a motivação egoísta. E eles pervertiam o evangelho por causa disso, para conseguir destaque e por causa do medo de serem perseguidos por causa do evangelho puro e simples, ou seja, por causa da cruz de Cristo. Já Paulo, ele diz o seguinte, que Paulo ele só tinha uma glória, ou seja, ele só gloriava-se na cruz de Cristo. A cruz de Cristo era a sua glória. E por que Paulo vê então, por que Paulo diz que longe dele se gloriar em si próprio, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo? Porque ele vê na cruz de Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz, pela morte de Cristo na cruz, ele destaca. Foi na cruz de Cristo, ou por causa da cruz de Cristo, que ele está crucificado para o mundo e o mundo para ele crucificado. Versículo 15. Por causa da cruz de Cristo, é que Paulo agora é nova criatura, porque Paulo vai dizer, versículo 15, não importa, tá, a circuncisão ou a incircuncisão. O que importa, na verdade, é o ser nova criatura, o ser justificado, ser regenerado mediante pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, diferente dos judaizantes, é que ele não busca, tá, ele não perverte o evangelho para ter glória própria. Ele não quer glória para si, nem que se glorie em si, mas a sua glória está na cruz de Cristo, ou seja, em pregar o evangelho, em anunciar o evangelho puro e simples, em mostrar então o sacrifício de Jesus na cruz, que denuncia a sua incapacidade, a sua insuficiência, a minha e a sua incapacidade, a nossa suficiência, o quão terrível é o nosso pecado, mas ao mesmo tempo quão amoroso é o nosso Deus, que dá ou que entrega o seu filho para morrer em nosso lugar. Então, Paulo mostra que, ao contrário dos judaizantes, o que na verdade ele buscava com o seu ministério, a sua motivação, era aquilo que significava o sacrifício de Jesus. Primeiro, a crucificação para o mundo, o ser nova criatura, ou seja, uma regeneração, nascer de novo. E Paulo continua, no versículo 16, ele diz: e a todos os que andarem em conformidade com essa regra, com a regra do evangelho, com a mensagem da suficiência de Cristo, paz e misericórdia sejam sobre eles. E aqui os tradutores também, ou os comentadores mostram que a melhor tradução não seria sobre eles e sobre Israel de Deus, não, mas sobre eles.
a saber, o Israel de Deus. Ou seja, todos aqueles que creem em Cristo, que se aproximam de Deus ou que buscam ir a Deus, mediante a graça do Senhor, pela fé no sacrifício de Jesus. Aqueles que creem, aqueles que são justificados pela fé em Cristo Jesus, que são salvos, que se tornam novas criaturas por nascerem de novo, serem regenerados por Cristo. Esses são o Israel de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que é na cruz, ou o sacrifício de Jesus, que nos traz nova vida. Nós nascemos de novo, somos nova criatura, e é isso que importa. Não rituais externos, como por exemplo a circuncisão. Que é na cruz de Cristo que nós recebemos paz com Deus, e é nela que nós vemos a misericórdia de Deus. Que é na cruz de Cristo que nós então vencemos a carne, que a carne é crucificada, que o mundo é crucificado, nós somos crucificados para o mundo. Então nós nos achegamos a Deus não por rituais externos, não por religião de obras, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós nos chegamos a Deus não por méritos pessoais, mas pelo aquilo que Cristo fez na cruz por nós, pelo seu sacrifício, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela fé que nós então depositamos ali. E aí interessante que Paulo, ao contrário dos judaizantes que tinham medo da perseguição e achavam e pregavam que a circuncisão era o sinal da nova aliança, era o sinal dessa aliança com Deus, ou era o sinal de que você fazia parte da família de Deus, que era um sinal, era a marca de Deus no seu povo. Paulo vai dizer: ninguém me moleste, ou seja, que ninguém conteste o meu ministério. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então Paulo diz: olha, se eles têm medo da perseguição em razão da cruz de Cristo e acham que circuncisão é marca, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Acredito que Paulo esteja falando aqui dos sofrimentos que ele passou em razão de pregar um evangelho simples e puro, em não deturpar o evangelho, em seguir a mensagem real, em viver conforme a Escritura, em viver conforme um cristão de verdade. Foi perseguido, foi maltratado, apedrejado, foi preso várias vezes, sabe? É a razão disso que Paulo: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo está dizendo, ou seja, o sofrer por Cristo eu trago no meu corpo e ninguém pode me molestar por causa disso. Ele traz no seu corpo as marcas de Jesus. E aí por fim ele impetra uma bênção, ele diz: graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Paulo escreve com uma carta muito pessoal. São poucas, eu se não me engano, somente 2 cartas que Paulo, essa e mais outra, que Paulo vai então dizer, ao citar irmãos, e vai encerrar também com amém. Ok? Então, o que Paulo faz nesse texto? Ele encerra a carta. Ele encerra o quê? Ele encerra novamente com a mensagem central dessa carta. Cristo é suficiente. A glória do cristão, a nossa glória, está na cruz de Cristo. Nós não precisamos de holofortes, irmãos. Nós não precisamos de holofortes. E nós não devemos buscar holofortes. Nós não precisamos ter medo, temer as consequências de viver a mensagem do Evangelho. E nós não podemos, para sermos agradáveis a esse mundo, às pessoas, deturpar a mensagem do Evangelho. Você tem 2 maneiras, ou 2 caminhos que você pode tentar chegar a Deus. Você vai até Ele, é Cristo. A suficiência da cruz de Cristo, do sacrifício de Jesus, os méritos de Jesus na cruz. A outra maneira é aquela a qual você jamais vai chegar. Mesmo que você ache que chegue e se engane. É tentar chegar pelos seus próprios méritos, pelas suas obras. O que importa é ser nova criatura. Creia em Jesus. Pare de tentar sozinho, você não vai conseguir. Pastor, mas eu já criei em Jesus, eu sou um crente, eu tenho certeza da minha salvação. Pois para de tentar vencer a carne sozinho. Crucifica a sua carne
nos méritos de Jesus. Jesus já morreu na cruz, você está crucificado para o mundo. Você começou com o Evangelho, deve continuar com o Evangelho. Essa mensagem de que Cristo foi à cruz e a realidade do Cristo crucificado, ela é a realidade que nos traz a vida e a realidade que nos mantém vivos e que nos leva à eternidade, nos mantém lá com Cristo para todo sempre. Creia no Senhor Jesus Cristo. Mantenha-se nele. E você, irmão, que é crente, evite querer holofotes. Eu sei que a gente vive um tempo difícil, em que a falsa religião das obras, que se alimenta de números, está no auge. As pessoas querem curtidas nos seus vídeos, embora em pandemia, e aí isso revela, as pessoas querem curtida no seu vídeo, querem ser citadas, querem as suas igrejas cheias, tem tanta gente triste, né, porque não está podendo encher os templos, né, querem ser amadas, e para isso elas deturpam o Evangelho. Não faça isso. Busque gloriar-se somente na cruz de Cristo, ou seja, no amor e na suficiência de Jesus na cruz e na sua incapacidade. Mas Cristo preenche, Cristo é suficiente. Viva Cristo e por Cristo. Confie em Jesus. Você não precisa de mais nada. Ah, pastor, mas o meu coração, eu sei que o cristianismo é espiritual do coração, está cheio de Jesus, quer dizer que isso não vai ser externado? Vai ser externado. Quando o seu coração estiver transformado, preenchido com o Evangelho, o seu exterior vai ser transformado também. Mas não adianta tentar transformar o exterior e o interior nada. E mais do que nunca, evite, não se sujeite ao medo ou ao egoísmo, ao medo de enfrentar os desafios de ser um cristão de verdade, num mundo longe de Deus. E não se submeta aos desafios ou ao egoísmo, tá? Não se submeta ao egoísmo, tentativa de ganhar, de querer ser querido e amado, ou de ganhar holofote, pervertendo o Evangelho. Não faça isso. Cuidado com o que você está compartilhando, irmãos. Reflexões em que o texto bíblico é usado apenas como adereço. Tome cuidado. Tome cuidado com as suas opiniões. Tome cuidado. Tome cuidado. Aproveite esse tempo de pandemia para ler a Bíblia, para ler um bom livro, para conversar com um amigo e dizer que está orando por ele e orar mesmo, para falar da suficiência de Jesus. Aproveite esse momento para crescer, para se tornar alguém melhor. Que Deus nos abençoe. Que a próxima carta que nós vamos estudar, nós possamos aprender tanto como nós estamos aprendendo aqui. Como nós aprendemos com a carta aos Gálatas. Que os dias que ainda teremos de pandemia possam cada vez mais nos trazer na consciência de que a nossa esperança é real, a nossa esperança é Jesus e Cristo vai voltar. Ele é suficiente e Ele está conosco. Deus te abençoe e que cada vez mais Ele possa te levar a amá-lo e a divulgar o seu amor. Amém.